A Alemanha possuía uma longa tradição de espionagem política muito antes de Adolf Hitler pronunciar seu primeiro discurso em uma cervejaria. Durante a Revolução de 1848, o rei Luís I da Baviera autorizou o monitoramento sistemático de opositores políticos em tabernas e salões de reunião. Quando o Império Alemão foi criado em 1871, o Estado da Prússia, que abrangia 60% do território alemão, já possuía sua própria polícia política, o Departamento Kim, dirigido por Wilhelm Stieber, nascido em Merseburg em 3 de maio de 1818, filho de classe média, formado em direito antes de ingressar no corpo policial. Stieber tornou-se célebre como o espião-mestre de Bismarck. Em suas instruções aos agentes, escreveu algo que ressoaria décadas depois. O agente deveria manter uma aparência burguesa comum, consolidar a confiança nos círculos onde atuasse e fazer acreditar que era apenas mais um vizinho. Era, em essência, o manual da infiltração social moderna. Quando o Império colapsou em 1918, o novo governo democrático da República de Weimar não dissolveu a polícia política prussiana, rebatizou-a como Departamento Premier e depois simplesmente Departamento I. Em 1928, o ministro do Interior prussiano a definiu como a organização encarregada de observar, prevenir e perseguir todos os crimes de natureza política. Em 1930, contava com aproximadamente 1.000 funcionários distribuídos pelos 44 distritos administrativos da Prússia. A maioria de seus agentes provinha da polícia criminal comum, homens treinados para investigar, vigiar e reunir provas. Esse dado é fundamental para entender o que viria depois. A Gestapo não foi inventada pelos nazistas. Foi herdada da República de Weimar, reforçada com ideologia e libertada de qualquer limitação legal. Durante a República de Weimar, aquela polícia política prussiana monitorava comunistas, mas também vigiava o partido nazista. Iniciou um total de 40.000 processos contra membros do partido antes de 1933. Havia acompanhamento rotineiro dos discursos de todos os líderes nazistas. Existia uma comissão especial de inspeção de partidos de extrema-direita. A ironia histórica é que os mesmos arquivos usados posteriormente para perseguir opositores do nazismo haviam sido originalmente construídos para vigiar os próprios nazistas. O incêndio do Reichstag na noite de 27 de fevereiro de 1933 mudou tudo. Marinus van der Lubbe, um comunista holandês de 22 anos, foi detido no interior do edifício parlamentar em chamas. Nunca ficou totalmente esclarecido se agiu sozinho ou se o incêndio fez parte de uma conspiração nazista. O general Franz Halder testemunhou nos julgamentos de Nuremberg que ouviu Göring vangloriar-se. O único que realmente sabe o que aconteceu no Reichstag sou eu, porque fui eu quem o incendiou. A historiografia posterior debateu essa afirmação sem uma resolução definitiva. O que está claro, porém, é o que aconteceu no dia seguinte. Em 28 de fevereiro de 1933, Hitler emitiu o decreto do incêndio do Reichstag, redigido por Wilhelm Frick. Em um único decreto, todas as liberdades civis garantidas pela Constituição de Weimar foram suspensas, em nome da proteção do povo e do Estado. A partir desse momento, qualquer pessoa podia ser detida e submetida à custódia preventiva, Schutzhaft, sem acusação, sem advogado e sem limite de tempo. Não havia possibilidade de defesa legal. O sistema que permitiria construir a Gestapo já estava estabelecido. A primeira lei da Gestapo, promulgada em 26 de abril de 1933 por Göring, estabeleceu oficialmente a Geheime Staatspolizei, cuja missão era investigar as atividades políticas em todo o Estado que constituam um perigo para o Estado. Göring encontrou a sede central, o número 8 da Prinz-Albrecht-Straße, em Berlim. Ali a Gestapo teria o seu centro nevrálgico desde maio de 1933 até 1945. Um edifício que, com o tempo, se encheria de gritos abafados pela espessura das paredes. A luta pelo controle. Göring, Himmler e a guerra burocrática. 4 nomes definiram a criação da Gestapo: Hermann Göring e Rudolf Diels na Prússia, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich na Baviera.
Hermann Göring nasceu em Rosenheim em 12 de janeiro de 1893, filho de um oficial do exército e amigo de Bismarck. Expulso de várias escolas na adolescência, encontrou sua vocação na recém-criada Força Aérea Alemã em 1914. Tornou-se um ousado as da aviação do esquadrão de elite do Barão von Richthofen, o lendário Barão Vermelho Sanguinário, e recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe e o Pour le Mérite, a mais alta honraria da aviação. Após a guerra, retornou a Munique sem trabalho. No outono de 1922, ouviu Hitler em uma cervejaria e ingressou no Partido Nazista. Participou do Putsch de Munique em 1923, sofreu 2 ferimentos à bala, desenvolveu uma grave dependência de morfina que o levou temporariamente a um hospital psiquiátrico e passou vários anos no exterior antes de retornar à política alemã como principal conselheiro de Hitler no início da década de 1930. Quando Göring foi nomeado ministro do interior da Prússia, estabeleceu imediatamente uma relação próxima com Rudolf Diels, chefe da polícia política prussiana. Diels era um funcionário experiente e administrador flexível e oportunista. Em suas memórias tendenciosas, minimizava sua súbita transição do apoio à República de Weimar para o entusiasmo pelo nazismo. Em um currículo de 1935, Diels descrevia como havia estado profundamente envolvido no desenvolvimento da Gestapo, afirmando que desde 1930 se dedicava ao combate ao comunismo. Era, em poucas palavras, um técnico do sistema disposto a servir a quem estivesse no poder. Em 22 de fevereiro de 1933, Göring assinou um decreto que permitia que membros da SA se juntassem à polícia como força auxiliar. Em poucas semanas, os uniformes de camisa marrom superavam em número os policiais profissionais em uma proporção de 7:1. O resultado foi uma onda de terror. A SA organizou batidas brutais, prendeu milhares de comunistas no que logo ficou conhecido como campos de concentração selvagens, armazéns abandonados e barracas em ruínas onde prisioneiros eram torturados e frequentemente assassinados sem qualquer processo legal. Diels calculou que entre 5 e 7 mil opositores políticos foram mortos durante o primeiro ano nazista. Enquanto Göring construía sua Gestapo na Prússia, na Baviera ocorria algo paralelo e potencialmente ainda mais perigoso para a autonomia de Göring. Heinrich Himmler nasceu em 7 de outubro de 1900 em Munique, no seio de uma família católica de classe média. Seu pai era tutor na corte da monarquia bávara. Heinrich foi educado com disciplina rígida, frequentava a igreja regularmente, criava galinhas em uma pequena fazenda familiar em Landshut, matando-as todos os dias com as próprias mãos por estrangulamento, antes de começar a ler panfletos sobre o nacionalismo alemão. Entrou para o Partido Nazista em 1923, participou do Putsch de Munique e escapou sem acusações. Em 6 de janeiro de 1929, tornou-se chefe das SS, a pequena guarda de elite pessoal de Hitler, que então contava com apenas 52 mil membros. Era um workaholic que começava suas jornadas às 8 da manhã e às vezes continuava depois da meia-noite. Era meticuloso com toda a documentação. Nenhum líder nazista escrevia relatórios tão convincentes quanto Himmler. Para fortalecer sua organização de segurança, Himmler nomeou chefe de inteligência um homem extraordinário e extraordinariamente perigoso: Reinhard Heydrich. Heydrich nasceu em 7 de março de 1904 em Halle, Saxônia. Alto, loiro, atlético, pianista e violinista talentoso, excelente esgrimista e nadador. Seu pai, Richard, era um famoso cantor de ópera e fervoroso nacionalista. Reinhard entrou para a Marinha em 1922. Chegou ao posto de tenente, mas foi expulso em 1931 após um escândalo. A filha de um diretor da IG Farben engravidou e ele se recusou a casar-se com ela, o que um tribunal de honra naval considerou uma desonra para a instituição. Sua nova namorada, Lina von Osten, o conectou ao partido nazista. Lina lembrava mais tarde que, quando Heydrich entrou no partido em 1931, nem havia lido o Mein Kampf de Hitler. Logo foi recrutado por Himmler, que viu nele o oficial de elite ideal: enérgico, leal, eficiente, implacável e audacioso.
Em 1932, Himmler e Heydrich criaram o Serviço de Segurança das SS, o Sicherheitsdienst, ou SD, com o objetivo de monitorar e prender inimigos políticos e raciais. Ali estava a divisão que por anos marcaria o conflito interno do sistema de segurança nazista. Göring e Diels controlavam a Gestapo na Prússia. Himmler e Heydrich controlavam a polícia política na Baviera e avançavam sistematicamente sobre os demais estados alemães. Entre setembro de 1933 e janeiro de 1934, Himmler assumiu o controle das forças de polícia política em Hamburgo, Lübeck, Mecklemburgo-Schwerin, Anhalt, Baden, Bremen, Hessen, Turíngia e Württemberg. Restavam apenas a Prússia e 2 pequenos enclaves. No caminho de ambos estava um terceiro homem, Ernst Röhm, o barulhento e briguento chefe das SA. Röhm nasceu em Munique em 28 de novembro de 1887, filho de um ferroviário. Lutou na Primeira Guerra Mundial, recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe e tinha uma feia cicatriz na bochecha esquerda que lhe dava uma aparência permanentemente ameaçadora. Era baixo, corpulento e não escondia sua homossexualidade, algo ilegal na Alemanha da época, segundo o artigo 175 do Código Penal. Durante 1932, jornais social-democratas publicaram cartas nas quais Röhm confessava sentimentos homossexuais ao seu médico, o Dr. Karl Günther Heimsott. As cartas foram vazadas nada menos que por Rudolf Diels, chefe da polícia política prussiana, num gesto de tática burocrática que antecipava as guerras internas que estavam por vir. Röhm queria que as SA absorvessem o exército regular e também controlassem o novo corpo de polícia política. Suas ambições ameaçavam tanto o poder de Göring sobre a Gestapo quanto as ambições de Himmler. E mais diretamente ameaçavam o exército profissional alemão, cujo apoio Hitler precisava para sobreviver politicamente. A solução chegou na madrugada de 30 de junho de 1934. A Noite das Facas Longas, o batismo de sangue da Gestapo. Às 4h30 da madrugada de 30 de junho de 1934, Hitler aterrissou no aeródromo de Oberwiesenfeld, perto de Munique. Ele liderava uma coluna de veículos carregados de guardas da SS fortemente armados em direção ao Hotel Hanselbauer em Bad Wiessee, uma estância termal ao sul de Munique, onde Röhm e seu grupo dormiam. O hotel estava silencioso quando chegaram. Hitler subiu as escadas pessoalmente. Entrou primeiro no quarto de um líder das SA chamado Heines e o encontrou na cama com um jovem de 18 anos. Em seguida, entrou no quarto de Röhm, acompanhado por 2 guardas, e gritou: "Você está preso!" Os detidos foram levados para a famosa prisão de Stadelheim, em Munique. No dia seguinte, na cela número 474, deixaram sobre a mesa ao lado da cama de Röhm um revólver. Era a sugestão para escolher a via digna. Passaram-se 10 minutos. Silêncio. O agente da SS Theodor Eicke, comandante do campo de concentração de Dachau, entrou na cela com outro agente, ambos armados. Röhm, suando intensamente, despiu-se até a cintura e levantou-se em postura desafiadora. Eles dispararam várias vezes em seu tronco. Ele caiu no chão e morreu em questão de segundos. Em Berlim, Göring, Himmler e Heydrich operavam com frieza ao estilo de gangsteres. Naquela manhã, guardas da SS bateram à porta da casa do general Kurt von Schleicher, ex-chanceler, no bairro rico de Neubabelsberg, em Berlim. Quando a empregada abriu, os homens invadiram a casa, encontraram o general na sala e dispararam uma chuva de balas. Sua esposa tentou protegê-lo. Também foi assassinada. A filha de 12 anos do casal encontrou seus pais mortos no tapete da sala quando voltou da escola. O radical nazista Gregor Strasser foi levado à sede central da Gestapo na Prinz Albrecht Straße. Nos julgamentos de Nuremberg, o agente Hans Gisevius descreveu o que ocorreu. Um oficial da SS aproximou-se da porta da cela e chamou Strasser. O homem saiu lentamente. 1 minuto depois, ouviu-se um disparo. O oficial da SS o havia atingido pelas costas. O projétil atingiu a artéria principal. Um rastro de sangue manchou a parede da pequena cela. Strasser aparentemente não morreu de imediato. Um prisioneiro na cela ao lado ouviu-o praguejar por quase 1 hora. Ninguém lhe deu atenção.
No fim, Gisevius ouviu passos no corredor e a voz de Heydrich dizendo: "Ainda não está morto? Deixem esse porco sangrar até morrer." A noite das facas longas terminou na tarde de 1º de julho de 1934. Hitler pessoalmente apresentou os assassinatos ao Reichstag em 13 de julho como medidas indispensáveis para a defesa nacional. O Reichstag os ratificou retroativamente. Nunca foi estabelecido o número exato de mortos. O discurso de Hitler mencionou 74. O livro branco elaborado por dissidentes alemães em Paris estimou 401 mortes, embora tenha identificado apenas 116 por nome. O Tribunal de Nuremberg não apresentou um número exato. O que ficou claro foi o resultado político. As SA foram reduzidas à irrelevância. Sua filiação caiu de 2,9 milhões em agosto de 1934 para 1,2 milhão em abril de 1938. Himmler e as SS haviam eliminado seu principal rival. O caminho estava livre. Em 20 de abril de 1934, Göring nomeou Himmler inspetor da Gestapo prussiana. Heydrich, que já dirigia o SD, assumiu o controle do Gestapo, a seção administrativa central. Göring manteve apenas o título honorário de chefe da polícia secreta estatal, mas as SS agora controlavam completamente a organização. A revolução policial de Himmler estava em andamento. Em 10 de fevereiro de 1936, a terceira e mais importante lei da Gestapo, elaborada por Werner Best, determinou que a organização não poderia estar submetida a nenhum tribunal judicial ou administrativo. Era uma força acima da lei, em todos os sentidos possíveis. E em 17 de junho de 1936, Hitler assinou o decreto que fez de Himmler o chefe da polícia alemã. A revolução policial estava completa. Em 27 de setembro de 1939, todas as estruturas foram fundidas no Escritório Central de Segurança do Reich, RSHA, que unificava a Gestapo, a Kripo, a Orpo e o SD em uma única autoridade centralizada. A Gestapo, que em 1933 se limitava à Prússia, era agora a polícia secreta de toda a Alemanha nazista e em breve estenderia seu alcance por toda a Europa. O edifício do terror, estrutura, organização e sede central. Imaginem um edifício de 4 andares na Prinz Albrecht Straße, número 8, no centro de Berlim. Antes de 1933, ele abrigava a Escola de Artes e Ofícios. Seus salões tinham exposições de design industrial, debates acadêmicos e estudantes com pastas debaixo do braço. Após maio de 1933, os porões do mesmo edifício passaram a abrigar celas de interrogatório, onde os prisioneiros ouviam os passos no corredor como quem ouve a contagem para o nada. A RSHA, instalada a partir de 1939, dividiu a Gestapo em 6 seções principais. A seção Primequinto lidava com os inimigos políticos da Alemanha, marxistas, comunistas, reacionários e liberais. A seção Primevb vigiava atividades políticas de igrejas, seitas religiosas, judeus e maçons. A seção Primeic processava ordens de custódia preventiva. A seção Primavd supervisionava os territórios ocupados. A seção Primeiqui investigava a espionagem interna e externa. A seção IVF controlava a polícia de fronteiras, passaportes e identificação de estrangeiros. Na sede central em Berlim trabalhavam 1.500 funcionários, mas a realidade nas cidades era muito diferente. Em toda a Alemanha, a Gestapo nunca ultrapassou 16.000 agentes ativos em nenhum momento de sua história. Em 1933 tinha apenas 1.000 funcionários, em 1937 6.500, em 1939, quando começou a guerra, 15.000. O pico de 32.000 funcionários, incluindo pessoal administrativo, foi alcançado no final de 1944, quando já era tarde para tudo. Para vigiar permanentemente 66 milhões de alemães, a Gestapo precisaria de recursos que nunca teve. Então, como ela realmente funcionava? Os escritórios locais da Gestapo sofriam de escassez crônica de pessoal. Em Colônia, com 750.000 habitantes, havia apenas 69 agentes em 1942.
Em pequenas cidades rurais, frequentemente não havia ninguém. Um agente da Gestapo podia ser responsável por centenas de casos simultaneamente. O sistema não podia funcionar apenas com vigilância ativa. Ele precisava de outra coisa. Precisava que os cidadãos se vigiassem entre si. A estrutura administrativa da Gestapo era uma pirâmide. No topo estava Heinrich Müller, chefe da organização de 1936 a 1945. Ele nasceu em Munique em 1900, filho de um policial de uma família católica trabalhadora. Abandonou a escola antes de terminar os estudos. Seus boletins escolares o descreviam como mediano em todas as disciplinas. Ele tinha um forte sotaque operário de Munique que nunca tentou esconder. Foi aprendiz de metalúrgico na empresa de aviação da Baviera antes de entrar para a polícia em 1918. Ele tinha apenas 36 anos quando se tornou chefe da Gestapo em toda a Alemanha. Müller não era nazista por convicção. Rudolf Hess declarou em Nuremberg que Müller carecia de compromisso político. Ele só entrou para o Partido Nazista em 1939 e apenas por razões profissionais. Um relatório confidencial de 1937 afirmava que, se sua tarefa fosse combater a direita em vez da esquerda, ele o faria com igual energia e eficiência. Ele era o tecnocrata perfeito do terror. Abaixo de Müller, os chefes de departamento das seções centrais tinham perfis surpreendentemente semelhantes, nascidos entre 1894 e 1903, com formação universitária em direito, oriundos da classe média e com experiência prévia na polícia criminal da República de Weimar. No departamento IVA, que combatia a oposição comunista, quase nenhum era membro ativo do Partido Nazista antes de 1933. Apenas um, Horst Kopkopf, era. Depois vinha Adolf Eichmann, nascido em 1906 em Solingen, Renânia, criado em Linz, na Áustria, na mesma cidade onde Hitler vivera na adolescência. Seu pai, Karl, era proprietário de uma próspera empresa de mineração. Adolf abandonou a escola sem concluir os estudos. Nos anos 1920, seu pai usou contatos empresariais para conseguir-lhe empregos na indústria elétrica e como vendedor de óleo. O negócio da família faliu durante a Depressão. Em 1932, Eichmann entrou para o Partido Nazista Austríaco. Logo foi trabalhar no campo de concentração de Dachau e depois emergiu como assessor-chave em questões judaicas dentro do SID. Sua eficiência burocrática chegou ao conhecimento de Himmler. Entre 1938 e 1940, ele organizou a deportação de judeus austríacos e tchecos para a Polônia. Foi promovido a chefe da seção 4B4, responsável pela questão judaica, de onde organizaria a transferência de todos os judeus da Europa para os campos de extermínio. Nos escritórios regionais, os diretores eram tipicamente jovens formados em direito, muitos com doutorado, com menos de 40 anos. Em 1938, 87% dos diretores regionais tinham formação jurídica e quase metade possuía doutorado. Pareciam mais uma sala de acadêmicos universitários do que um departamento policial. A experiência policial tornava-se cada vez menos relevante para promoções. O que importava era a formação acadêmica e a lealdade ideológica demonstrada. Os agentes de base eram muito diferentes. Vinham da classe trabalhadora ou da classe média-baixa, haviam deixado a escola aos 16 anos sem qualificações e quase nenhum tinha formação universitária. Estima-se que 50% dos agentes comuns da Gestapo em 1939 eram policiais de carreira do período de Weimar. Esse contraste é fundamental. A cúpula da Gestapo era ideologicamente comprometida e academicamente brilhante. A base era pragmática e profissional. E os dois grupos se relacionavam segundo uma lógica simples. Os dirigentes definiam os objetivos ideológicos, os agentes os executavam com os métodos da polícia criminal clássica. Métodos: interrogatório, custódia preventiva e tortura. Todo caso da Gestapo seguia um procedimento estabelecido que, em teoria, era surpreendentemente burocrático. Primeiro chegava a denúncia, por correio, telefone, pessoalmente, às vezes anônima. O chefe do departamento local avaliava a acusação. Se merecesse investigação, designava um agente.
O agente coletava informações, organizava, se necessário, a detenção do acusado e realizava os interrogatórios. Era emitida uma ordem de detenção temporária, que permitia manter o acusado por 10 dias antes da apresentação de acusações. A custódia preventiva formal exigia acusações concretas e precisava ser aprovada pelo promotor designado, às vezes também pela sede central em Berlim. A toda pessoa detida eram tiradas impressões digitais e fotografias policiais. Cada arquivo era atribuído a um único indivíduo, mesmo quando havia mais pessoas envolvidas. A capa do processo continha nome, data e local de nascimento, endereço, estado civil, religião, condenações anteriores, histórico militar e períodos em prisões ou campos. O corpo do arquivo consistia no relatório do interrogatório e nos depoimentos de todas as testemunhas envolvidas. Muitos arquivos ocupavam centenas de páginas. Cada um era compilado com a premissa implícita de que poderia acabar em tribunal. A parte central da investigação era o interrogatório. Aqui é onde teoria e prática divergem de forma dramática. O manual oficial da Gestapo recomendava técnicas de investigação aplicáveis durante o interrogatório, uma formulação deliberadamente vaga que deixava espaço para a violência. A punição mais comum oficialmente autorizada era a aplicação de até 25 chicotadas com uma vara de bambu nas nádegas, na presença de um médico. Assim recordava Jan Valtin, ativista comunista. Recebeu golpes tão fortes nas costas que sua camisa ficou encharcada de sangue. Mas as vítimas que sobreviveram descreveram métodos muito piores que nunca apareciam nos documentos oficiais. Tortura com água. Submergir o prisioneiro em uma banheira de água gelada, até quase a asfixia, privação prolongada de sono, aplicação de correntes elétricas nas mãos, no ânus e nos genitais, esmagamento dos testículos com uma ferramenta semelhante a um espremedor de alho, suspender prisioneiros pelas mãos por longos períodos até que confessassem, queimar os dedos com fósforos acesos. Maria Grimme, prisioneira em Berlim, observou em outubro de 1942, quando trouxeram Mildred Harnack em uma maca após um de seus interrogatórios ampliados. Mildred Fish, nascida em Milwaukee, Wisconsin, em 1902, era membro da rede de resistência socialista conhecida como Orquestra Vermelha. Trouxeram-na em uma maca, mal conseguia respirar. 2 oficiais da Gestapo a levantaram dizendo: "Está se sentindo melhor, senhora Harnack?" E a levaram de volta para continuar o interrogatório. Trouxeram-na de volta novamente em uma maca. Ela tentou segurar um cobertor, mas desabou. O Ministério da Justiça enviava frequentemente circulares aos agentes da Gestapo, advertindo que seriam aplicadas sanções penais severas caso prisioneiros fossem maltratados durante a custódia. Essas circulares coexistiam com instruções para os interrogatórios ampliados e com o conhecimento generalizado de que sem confissões não havia caso. O resultado era uma prática sistemática de tortura que nunca aparecia nos documentos, mas deixava suas marcas nos corpos. A decisão final sobre o destino de um detido era mais complexa do que o mito popular sugere. A maioria dos casos não terminava em campo de concentração. Muitos eram encerrados sem acusação. Alguns resultavam em advertências. Outros em multas ou curtas penas de prisão. Apenas os casos considerados graves pela Gestapo, comunistas ativos, opositores religiosos sistemáticos, pessoas com histórico de resistência, eram encaminhados ao sistema de campos. O envio a um campo era o último recurso, pelo menos na primeira metade do período nazista. Essa relativa moderação tinha uma função: manter a aparência de legalidade e fazer com que a organização parecesse confiável aos cidadãos alemães comuns que cooperavam com ela. Se a Gestapo tivesse enviado a campos de concentração todos os denunciados, as pessoas rapidamente deixariam de denunciar por medo de consequências imprevisíveis. O sistema de denúncia, quando os cidadãos se tornaram a arma. Este é o coração do funcionamento real da Gestapo, o mecanismo que a mantinha operativa com tão poucos recursos, a denúncia entre cidadãos. Estima-se que 26% dos casos da Gestapo começaram com uma denúncia espontânea de um membro da sociedade civil. Apenas 15% surgiram de operações de vigilância direta da organização. O restante vinha de outras fontes institucionais. Relatórios da Polícia Comum, denúncias de funcionários do partido, comunicações de empregadores ou diretores de prisões.
Os denunciantes vinham de uma variedade notável de estratos sociais, mas os membros da classe média baixa e da classe trabalhadora eram os mais representados. Profissionais da classe média constituíam menos de 10% dos denunciantes. Aproximadamente 80% eram homens que procuravam a Gestapo após testemunharem incidentes em seus locais de trabalho ou lazer. As mulheres representavam 20% de todas as denúncias e normalmente acusavam maridos, parentes e vizinhos em situações domésticas. Um estudo de 213 denúncias dos arquivos de Düsseldorf mostrou que 37% eram de pessoas denunciando outras para resolver conflitos pessoais. A Gestapo era usada como ferramenta de vingança em disputas de vizinhança, conflitos de trabalho, brigas de casal e rivalidades comerciais. A base legal para denunciar era o Decreto para a Proteção do Movimento Nacional contra Ataques Maliciosos ao Governo, de março de 1933, que criminalizava fazer declarações factuais falsas ou exageradas, se pudessem causar danos graves ao bem-estar do Reich. Na prática, isso transformava qualquer crítica ao regime, qualquer piada política ou comentário pessimista em potencial acusação criminal. Em setembro de 1939, uma nova lei proibiu ouvir emissoras de rádio estrangeiras. O ato era punível com prisão e, nos casos mais graves, com a morte. As transmissões em alemão da BBC chegavam a toda a população. No primeiro semestre de 1940, 2.197 pessoas foram presas por esse crime. 70% dos casos começaram com a denúncia de um vizinho, parente ou colega de trabalho. Os casos preservados nos arquivos de Düsseldorf e Würzburg revelam a mecânica íntima desse sistema. Friedrich Weltbach, operário em uma fábrica de cobre em Duisburgo, denunciou seu capataz Heinrich Wett em setembro de 1933, porque ele se recusava a fazer a saudação nazista e fazia comentários depreciativos sobre o regime. O resultado foi que Wett foi enviado para um campo de concentração local. O irmão de Wett contratou um advogado e mobilizou testemunhos de cidadãos respeitáveis que descreviam Heinrich como um patriota da velha guarda. A Gestapo o libertou sem acusações após ele assinar uma declaração, prometendo não agir contra os desejos do Estado. Frau Hoff disse à Gestapo em maio de 1939 que seu marido fazia comentários negativos sobre o regime e era politicamente de esquerda. A investigação revelou que ela, na verdade, queria se livrar dele para continuar um caso amoroso com um jovem soldado. A Gestapo reconheceu o motivo pessoal, arquivou o caso, multou o marido em 10 marcos alemães por posse de arma não autorizada e encerrou o caso. Em Krefeld, em 15 de dezembro de 1941, Celine Winters foi denunciada por um parente que a viu com uma cópia do sermão do bispo Clemens von Galen contra a eutanásia nazista. Celine tinha 68 anos e acabou sendo uma fervorosa defensora do regime nazista que apoiava a eutanásia. A Gestapo a libertou sem acusações ao perceber sua posição. E em novembro de 1941, Peter Holdenberg, um livreiro deficiente de 63 anos que vivia sozinho no terceiro andar em Essen, foi denunciado por 3 vizinhas que afirmavam tê-lo ouvido, através da parede compartilhada, sintonizar a BBC e a Rádio Moscou. Holdenberg negou tudo. 3 outras testemunhas deram depoimentos contraditórios. Na tarde seguinte à sua prisão, Holdenberg tentou se enforcar em sua cela. Foi encontrado vivo e levado de emergência ao hospital. Morreu no dia seguinte. O sistema de denúncia tinha ainda um elemento adicional que ampliava seu alcance: os chefes de quarteirão, Blockleiter, responsáveis por vigiar entre 40 e 60 domicílios cada um. Eles atualizavam fichas sobre todos os moradores, filiação partidária, estado civil, dados profissionais. Registravam quais famílias colocavam bandeiras nazistas na fachada e quais não, e quem participava de desfiles e comícios. Ingeborg Tismer, residente em Berlim, lembraria décadas depois: nunca sabíamos quando o chefe de quarteirão apareceria para bisbilhotar. Só sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele viria. Em 28 de outubro de 1942, o chefe de quarteirão Max Reich, de 37 anos, viu uma inscrição em um banheiro público em Berlim.
Hitler, assassino em massa, deve ser morto para acabar com a guerra. Ao retornar dias depois, surpreendeu o idoso Wilhelm Lehm, de 73 anos, escrevendo com giz em uma cabine. Denunciou-o. Em 8 de março de 1943, Lehm foi condenado à morte pelo Tribunal do Povo. Foi executado em 10 de maio daquele ano. O sistema não precisava que a Gestapo visse tudo. Só precisava que cada cidadão temesse que o vizinho ao lado pudesse estar vendo qualquer coisa. Os primeiros inimigos. A caça aos comunistas. Os comunistas foram o primeiro alvo sistemático da Gestapo e o grupo que sofreu a perseguição mais brutal durante os primeiros anos do regime nazi. Em janeiro de 1933, o Partido Comunista Alemão, o KPD, era o partido comunista mais numeroso fora da União Soviética. Contava com 360 mil membros oficiais, com uma média de idade de 30 anos. Ernst Thälmann, o seu líder carismático, era um homem do povo que ressoava nos bairros operários de Berlim, Stuttgart, Hamburgo, Colônia, Düsseldorf e Mönchengladbach. Nas eleições de novembro de 1932, o KPD obteve 37,7% dos votos em zonas industriais-chave. Na noite do incêndio do Reichstag, em 27 de fevereiro de 1933, 10 mil comunistas foram detidos. Só em 1933, estima-se que 60 mil comunistas acabaram em campos ou prisões e aproximadamente 2 mil foram assassinados. Em 14 de julho de 1933, o KPD foi oficialmente proibido. No entanto, não foi dissolvido. A direção do partido instruiu os seus militantes a continuar a resistência clandestina. A arma-chave era a palavra escrita. Jornais, publicações, panfletos. Em 1934, a Gestapo confiscou 1.238.202 panfletos comunistas. Em 1935, mais 1.670.300. O jornal clandestino Rote Fahne, Bandeira Vermelha, continuou a ser publicado ilegalmente entre 1933 e 1945. Em 13 de outubro de 1933, a distribuição de literatura de traição tornou-se um crime punível com pena de morte, prisão perpétua ou 15 anos de prisão. Ernst Thälmann, detido em 3 de março de 1933, foi colocado em isolamento, submetido a repetidos interrogatórios, vítima de numerosas agressões em várias prisões e campos de concentração. Em 18 de agosto de 1944, 11 anos após a sua detenção, foi fuzilado por ordem pessoal de Hitler no campo de concentração de Buchenwald. A resistência comunista foi se esvaindo lentamente. Em outubro de 1935, dos 422 funcionários-chave do KPD que existiam quando Hitler chegou ao poder, 219 estavam sob custódia, 125 tinham fugido para o exílio, 24 tinham sido assassinados e 42 tinham abandonado o partido. Apenas 12 permaneciam em liberdade. Estima-se que, nesse ano, apenas 10% dos 360 mil membros originais do KPD ainda participavam ativamente em atividades clandestinas. Jakob Zorn, um dos dirigentes do partido que foi detido em 1934 e libertado em 1937, descreveu com precisão o declínio da resistência. Via até que ponto ela tinha diminuído. O número de vítimas era enorme. As perdas que o partido tinha sofrido, que o antifascismo em geral tinha sofrido, fizeram com que a resistência ficasse enfraquecida. A Gestapo desmantelou redes comunistas através de uma mistura de vigilância ativa, infiltração de informadores e a já mencionada colaboração da população. Rudolf Gogel, chefe de um sindicato comunista de funcionários de escritório, descreveu os resultados da tentativa de recrutar membros descontentes das SA após a Noite das Facas Longas. Os ativistas do KPD foram denunciados um a um pelos homens das SA com quem ingenuamente tinham feito amizade. Os relatórios dos próprios números de detenções contam a história. 11.678 comunistas detidos em 1936, em 1937 baixaram para 8.068. Em 1938, 3.800.
A resistência organizada estava a ser sistematicamente destruída. O caso de Eva Buch, nascida em Berlim em 1921, resumia o que significava ser comunista naquele sistema. Estudante de línguas estrangeiras na Universidade Humboldt, Eva fazia parte do grupo de resistência socialista Schulze-Boysen-Harnack, que a Gestapo chamava de Orquestra Vermelha. Em 10 de outubro de 1942, foi detida quando se descobriu que tinha escrito e traduzido um panfleto apelando aos trabalhadores franceses forçados a resistir ao regime nazi. Quando o agente que a interrogou lhe ofereceu um acordo se denunciasse os seus companheiros, ela respondeu: "Isso faria de mim uma pessoa tão mesquinha e depravada como vocês querem que eu pareça." Foi condenada à morte. No dia da sua execução, escreveu aos pais: "Lamento não vos ter podido poupar esta terrível dor, mas é bom que acabe assim. Agora tudo é calma e paz." Guerra racial, os associais e o terror eugenista. A partir de meados da década de 1930, a Gestapo expandiu a sua definição de inimigo para além dos adversários políticos e religiosos, abrangendo aquilo que os nazis chamavam de marginais sociais. Uma categoria suficientemente ampla para incluir quase qualquer pessoa que não se encaixasse na imagem idealizada da comunidade nacional. Em 1937, Reinhard Heydrich definiu o papel da polícia de segurança em termos explicitamente raciais. A polícia deveria salvaguardar o povo alemão como um todo, a sua força vital e as suas instituições de todo o tipo de destruição e desintegração. A eugenia, essa pseudociência que pretendia melhorar a raça humana através da reprodução seletiva, tornou-se política de Estado. Em 14 de julho de 1933, foi publicada a Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1934. Autorizava a esterilização obrigatória de pessoas com debilidade mental congênita, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, epilepsia, doença de Huntington, cegueira hereditária, surdez ou deficiência física grave. Incluía também alcoólicos crônicos. As estimativas do número total de pessoas esterilizadas na Alemanha nazi variam entre 350 mil e 400 mil. Cerca de 5 mil mulheres morreram devido a complicações pós-operatórias do complexo procedimento de laqueação das trompas. Em 24 de novembro de 1933, a Lei contra Criminosos de Carreira Perigosos permitiu a custódia preventiva ilimitada para qualquer pessoa que tivesse sido condenada 2 vezes por qualquer delito. Entre 1934 e 1939, 1.808 prisioneiros foram castrados à força. Aproximadamente 70% eram pedófilos condenados. Os criminologistas nazis apresentavam estas políticas como sucessos. Defendiam que a taxa de reincidência em crimes sexuais era inferior a 5%. Em março de 1937, a Kripo organizou rusgas em grande escala contra criminosos habituais. Resultado: 2.752 detidos, entre eles 938 ladrões de casas, 741 carteiristas, 495 agressores sexuais e 426 burlões. Apenas 372 foram libertados, 68 morreram na prisão. O experimento mais macabro do pensamento eugenista aplicado foram as famílias de Raschude, em Bremen. Em 1936, as autoridades criaram um bairro fechado e vigiado para famílias consideradas associais. 84 casas de betão e ferro à prova de vandalismo, com todas as entradas principais visíveis a partir de uma torre de observação com guardas armados. Uma dupla sebe escondia uma vedação de arame farpado no perímetro. O custo foi de 600 mil marcos alemães. As famílias selecionadas tinham histórico de alcoolismo, vandalismo e pequenos crimes. Os homens eram obrigados a trabalhos forçados, as mulheres a longas jornadas de limpeza doméstica e as crianças frequentavam uma creche interna sob supervisão rigorosa. Em julho de 1940, as instalações foram encerradas. Apenas 59 das 84 famílias tinham melhorado o suficiente para regressar à comunidade. 18 foram classificadas como não reformáveis de forma alguma.
O experimento foi demasiado caro e não foi repetido em nenhum outro lugar. Os adolescentes alemães também não escaparam ao sistema. Os piratas Edelweiss, grupos de jovens entre 14 e 19 anos dos bairros operários de Colônia, Düsseldorf, Essen, Wuppertal e Duisburgo, representavam uma forma de resistência cultural que irritava profundamente o regime. Usavam calções, camisolas brancas, cabelo comprido e facas nas meias. Atacavam membros da juventude hitleriana nos transportes urbanos, faziam grafites contra os nazis em edifícios públicos. Em dezembro de 1942, a Gestapo organizou rusgas em toda a região da Renânia. 283 jovens detidos em Düsseldorf, 260 em Duisburgo e mais 196 em Essen e Wuppertal. Em 10 de novembro de 1944, a Gestapo de Colônia deteve e enforcou publicamente 13 membros dos piratas Edelweiss no bairro de Ehrenfeld, uma demonstração de poder calculada para dissuadir qualquer outro. Os ciganos Sinti e Roma sofreram uma perseguição particularmente sistemática. Em 1933 havia cerca de 28 mil no Terceiro Reich. O Dr. Robert Ritter, médico nascido em Aachen em 1901 com doutoramento em psicologia, construiu um aparelho acadêmico de perseguição. Entrevistou milhares de ciganos entre 1936 e 1940, reuniu ficheiros detalhados, que acabariam por ter um valor incalculável para os deportadores, e concluiu que os ciganos mestiços que viviam em zonas urbanas tinham contaminado o seu sangue ariano. O decreto de Himmler, de 8 de dezembro de 1938, ordenou combater a praga cigana em termos das características internas dessa raça. Em 16 de dezembro de 1942, Himmler ordenou a deportação em massa dos ciganos para o campo de Auschwitz-Birkenau. A deportação começou em 1º de março de 1943. Dos 28.627 ciganos que viviam originalmente na Alemanha e na Áustria, estima-se que cerca de 15 mil sobreviveram. A perseguição dos judeus, do boicote à deportação. Às 11 da manhã de 11 de março de 1933, Ludwig Förder, advogado judeu, estava no seu escritório no edifício principal do Tribunal de Breslau quando a porta foi aberta a pontapé. 2 homens corpulentos das SA invadiram o local gritando: "Judeus fora!" Um oficial das SA bateu na cabeça de Förder, perto das cicatrizes das suas feridas da Primeira Guerra Mundial. Perguntou ao juiz presente: "Ele é judeu?" O velho juiz respondeu: "Sim, é um advogado judeu." O oficial virou-se para os seus homens: "Tirem o judeu daqui." Förder descreveu mais tarde o que aconteceu. A pergunta do juiz sobre a que autoridade deveria apresentar queixa, Förder respondeu: "Receio que já não exista qualquer autoridade desse tipo." Ele tinha razão. Em 1933 viviam na Alemanha 525 mil judeus. Nunca representaram mais de 1,09% da população entre 1871 e 1931. Eram profundamente integrados. 15% dos judeus estavam casados com não-judeus em 1905. Em 1933, esse número tinha subido para 44%. Durante a Primeira Guerra Mundial, 100 mil judeus alistaram-se. 70 mil serviram na frente. 30 mil receberam condecorações. 12 mil morreram. Klaus Moser, filho de um banqueiro judeu nascido em 1922, recordaria assim: "Se alguém tivesse perguntado ao meu pai ou à minha mãe em 1930 ou 1931, 'O que és?' Eles teriam dito alemão. O meu pai esteve na Primeira Guerra Mundial, recebeu a Cruz de Ferro. Os meus pais nunca negaram o seu judaísmo, mas primeiro eram alemães." A perseguição foi um processo gradual e acumulativo. Em 1º de abril de 1933 ocorreu um boicote nacional às lojas judaicas. Nas fachadas, homens das SA com cartazes: "Quem compra aos judeus trai o povo." Leis que excluíam os judeus da função pública, da profissão jurídica, das escolas secundárias e das universidades. O jornal violentamente antissemita Der Stürmer em todos os postes de publicidade das cidades, com caricaturas fisicamente repulsivas na capa.
Ao contrário da crença popular, durante os 2 primeiros anos do governo de Hitler, a perseguição a judeus que respeitavam a lei não era uma prioridade direta da Gestapo. Em Krefeld, apenas 8 judeus foram detidos pela Gestapo durante todo o ano de 1933 e 7 deles eram comunistas ativos. Isso mudou com as leis de Nuremberg de 15 de setembro de 1935. Aprovadas numa sessão especial convocada em Nuremberg, estas leis redefiniram a cidadania alemã e criminalizaram as relações entre judeus e não-judeus. A partir desse momento, a Gestapo envolveu-se diretamente na perseguição aos judeus. As leis estabeleciam uma taxonomia do sangue. Um judeu completo era alguém com 3 ou mais avós judeus. Os Mischling, mestiços, de primeiro grau tinham 2 avós judeus e de segundo grau, 1. Os filhos de casamentos mistos com ascendência judaica perdiam a cidadania plena, mas mantinham certa proteção que, paradoxalmente, salvaria muitos da deportação mais tarde. O crime de Rassenschande, desonra racial, criminalizava relações sexuais entre judeus e não-judeus. A Gestapo criou secções especializadas para o detetar. Em Berlim, a Gestapo recrutou adolescentes e prostitutas para seduzir judeus e apanhá-los em situações sexuais comprometedoras. Entre 1935 e 1940, 1.900 pessoas foram condenadas por este crime. O historiador Robert Gelately, ao estudar os arquivos de Würzburg, demonstrou que 57% desses casos começaram com uma denúncia de um cidadão alemão comum. Sem a colaboração da população, teria sido praticamente impossível aplicar estas políticas. A Kristallnacht, a noite de 9 para 10 de novembro de 1938, representou um ponto de viragem. Tudo começou a 7 de novembro, quando Herschel Greenspan, um refugiado judeu-alemão de 17 anos que vivia em Paris, descobriu que os seus pais tinham sido deportados de Hanover para a Polônia. Apresentou-se na embaixada alemã com uma pistola. A primeira pessoa que encontrou foi Ernst vom Rath, um funcionário de baixo escalão. Disparou 5 vezes. 2 dias depois, vom Rath morreu dos ferimentos. Goebbels anotou no seu diário: "As ações não serão interrompidas. Estão a preparar-se detenções de 20.000 a 30.000 judeus." Heinrich Müller, chefe da Gestapo, enviou um circular às 11h55 da noite de 9 de novembro às autoridades locais, instruindo os agentes a não impedir incêndios de sinagogas nem o vandalismo em lojas judaicas, embora devessem impedir o saque indiscriminado. Heydrich, a 1h20 da madrugada, enviou ordens mais detalhadas. Os judeus, especialmente os ricos, deveriam ser detidos. O destino: campos de concentração. Naquela noite, aproximadamente 91 judeus foram assassinados, 30.000 detidos, cerca de 10.000 lojas destruídas e centenas de sinagogas queimadas. Os cálculos dos danos materiais, vidros partidos, bens destruídos, propriedades queimadas, foram enviados aos judeus sob a forma de pena de expiação, 1.000 milhões de marcos alemães que os próprios judeus alemães tiveram de pagar. Alguns alemães comuns ficaram impressionados. Um relatório de ativistas social-democratas clandestinos indicava que as medidas brutais tomadas contra os judeus causaram grande indignação entre a população e que nos bairros operários circulavam perguntas como: para onde irá a Alemanha se estes métodos forem usados? Mas a maioria dos alemães simplesmente continuou com a sua vida. As deportações sistemáticas começaram a 1º de outubro de 1941. Nessa altura, já só havia 163.696 judeus registrados na Alemanha. Os restantes tinham emigrado, sido assassinados ou encontrado outras formas de desaparecer. Os primeiros comboios levavam judeus para guetos em Łódź, Riga e Minsk, e depois para os campos de extermínio de Belzec e Auschwitz-Birkenau. O processo de deportação revelava a burocracia do horror em toda a sua magnitude. O RSHA em Berlim enviava instruções à Gestapo local. Os agentes contactavam os líderes das comunidades judaicas e pediam-lhes que elaborassem listas. Os judeus designados para a deportação recebiam uma carta, por vezes com apenas 2 dias de antecedência, com o seu número de identificação e a data de apresentação.
Nos escritórios da comunidade judaica, assinavam declarações nas quais reconheciam ser inimigos do Estado e transferiam todos os seus bens para o Reich. Os seus pertences pessoais eram leiloados. Era-lhes permitido levar apenas uma mala. Valerie Wolfenstein, filha de um arquiteto judeu berlinense, descreveu o processo. A pessoa recebia uma carta na qual era notificado do dia em que deveria estar pronta. Tinha de fazer uma lista de todos os seus bens e levá-la ao escritório da comunidade judaica, ao qual a Gestapo delegava todo o trabalho preparatório. Alguns judeus esconderam-se. Estima-se que havia cerca de 5.000 judeus escondidos na Alemanha durante a guerra, e em 1945 apareceram 1.402 judeus escondidos só em Berlim. Rolf Joseph, trabalhador na fábrica IG Farben em Berlim, decidiu esconder-se no verão de 1942 para fugir à deportação. Durante os primeiros 4 meses não tínhamos abrigo, recordava. Centenas de ilegais, como nos chamávamos, vivíamos assim. Apanhávamos o elétrico ou o metro até altas horas da noite, sempre com medo de sermos parados. Passávamos noites em parques e florestas e, quando fazia muito mau tempo, nas casas de banho da estação ferroviária. Quando Rolf foi finalmente detido, a Gestapo insistiu em saber onde vivia. Ele disse que não tinha teto, ninguém acreditou. Levaram-me para uma cave, amarraram-me de pés e mãos, prenderam-me a uma caixa de madeira e deram-me 25 chicotadas nas nádegas nuas. Tive de contar cada golpe. O caso mais extraordinário de resistência coletiva às deportações ocorreu em 27 de fevereiro de 1943. As autoridades nazis anunciaram que todos os judeus restantes seriam deportados. Cerca de 200 esposas alemãs, árias de homens judeus, reuniram-se espontaneamente às portas dos escritórios da comunidade judaica na Rosenstrasse, em Berlim. Não paravam de gritar: "Devolvam-nos os nossos maridos!" Durante uma semana, o protesto cresceu. Chegaram a juntar-se 1.000 mulheres. Em 6 de março de 1943, Joseph Goebbels, o Gauleiter nazi de Berlim, tomou a decisão de libertar os 1.700 judeus em casamentos mistos detidos no edifício. Temiam o impacto na opinião pública. A coragem dessas mulheres salvou os seus maridos. Dos 525.000 judeus que viviam na Alemanha em 1933, entre 134.000 e 160.000 foram deportados e assassinados no Holocausto. A maioria dos sobreviventes fazia parte de casamentos mistos ou eram seus filhos. A Gestapo em Viena, o caso austríaco. Em 12 de março de 1938, as tropas alemãs atravessaram a fronteira austríaca. No dia seguinte, 13 de março, Adolf Hitler entrou em Viena sob aclamações massivas. O Anschluss, a anexação da Áustria ao Reich, foi celebrado por centenas de milhares de vienenses nas ruas. Para os judeus de Viena, isso significou terror imediato. Na noite de 11 de março, ainda antes da invasão estar concluída, grupos de vienenses antissemitas já forçavam judeus a limpar as ruas de joelhos, usando os seus próprios casacos de pele como panos de limpeza, enquanto multidões aplaudiam. Foi uma explosão de antissemitismo de rua que surpreendeu até alguns nazis alemães pela sua intensidade e espontaneidade. A Gestapo em Viena instalou-se no Hotel Metropol na Morzenplatz, um elegante edifício neogótico construído em 1873, que antes tinha sido um dos hotéis de luxo da cidade. Com uma equipa que ultrapassaria 900 pessoas, a Gestapo Leitstelle Wien, a sede regional de Viena, tornou-se o maior escritório da Gestapo no Reich depois de Berlim, maior até do que Praga. A sua área de competência abrangia mais de 3,5 milhões de pessoas. As províncias de Viena, Baixa Áustria e norte do Burgenland, além das partes incorporadas da Checoslováquia. A Gestapo de Viena realizou cerca de 50.000 detenções entre 1938 e 1945. Os seus detidos eram regularmente submetidos a interrogatórios brutais e tortura antes de serem enviados para campos de concentração ou entregues aos tribunais. Franz Josef Huber, nascido em 1902 em Mitterfels, Baviera, tornou-se chefe da Gestapo de Viena em 1938. Estudou direito em Munique e doutorou-se. Tinha entrado para a SS e para o Partido Nazi durante a República de Weimar.
Karl Ebner, o seu adjunto a partir de 1942, era vienense, nascido em 1894, também advogado. Estes dois homens liderariam a Gestapo de Viena durante toda a guerra. O que distinguia a Gestapo de Viena das suas congêneres noutras cidades era a dimensão do problema judaico que herdou. Antes do Anschluss, Viena tinha a maior comunidade judaica de língua alemã da Europa, 176.034 pessoas, 9,4% da população total da cidade. Adolf Eichmann foi enviado para Viena em agosto de 1938 para estabelecer o Centro para a Imigração Judaica, que em poucos meses organizou a expulsão forçada de 50.000 judeus austríacos, um ritmo de deportação que serviu de modelo para o que viria depois em toda a Europa. A violência contra os judeus vienenses começou imediatamente e com uma ferocidade que impressionou até dentro do próprio aparelho nazi. Entre 13 e 15 de março de 1938, nos dias imediatamente posteriores ao Anschluss, ocorreram em Viena atos de violência que as SS em Berlim descreveram internamente como excessos difíceis de justificar. O primeiro grande transporte de austríacos para Dachau partiu a 1º de abril de 1938. Os seus passageiros eram principalmente antigos funcionários do governo austro-húngaro, políticos social-democratas e cristãos sociais, aristocratas ligados ao antigo regime e judeus proeminentes. Entre eles, o ex-chanceler federal Kurt Schuschnigg, que passaria os anos seguintes em isolamento. O Hotel Metropole, sede da Gestapo, foi em si um local de terror cotidiano. O seu porão albergava celas de interrogatório onde os detidos eram sistematicamente torturados. As Verschärfte Vernehmung, interrogatórios reforçados, o eufemismo oficial para tortura, incluíam espancamentos prolongados, o chamado baloiço, em que a vítima era suspensa pelas mãos atadas atrás das costas, e afogamento em água. Os registros do pós-guerra dos julgamentos do Tribunal Popular de Viena documentam dezenas de testemunhos sobre estas práticas. A Gestapo de Viena também desenvolveu um extenso sistema de informadores. Hans Schafranek, historiador que estudou detalhadamente estes arquivos, documentou como a infiltração de agentes encobertos destruiu praticamente todas as redes organizadas de resistência em Viena. Os métodos incluíam o recrutamento sob coerção de prisioneiros que preferiam tornar-se informadores a serem enviados para campos de concentração e a infiltração de agentes que se apresentavam como resistentes para ganhar a confiança dos grupos. A Gestapo de Viena teve também um papel direto e crucial nas deportações de judeus. Ao contrário do que por vezes é sublinhado em algumas publicações, não foi apenas a central de Eichmann a responsável. O papel de Huber e Ebner no planeamento e execução das deportações foi decisivo. Numa iniciativa que os investigadores chamam de Reinsurance, reseguro, Huber e Ebner cultivaram deliberadamente a gratidão de alguns detidos proeminentes do campo católico conservador, concedendo-lhes um tratamento relativamente mais favorável. Quando chegou o pós-guerra, esses sobreviventes beneficiados testemunharam a favor dos seus antigos carcereiros nos julgamentos. Esta estratégia funcionou. Tanto Huber como Ebner evitaram condenações severas. O Hotel Metropole foi destruído por bombardeamentos aliados em 1945. Hoje, no seu lugar, encontra-se um monumento às vítimas da Gestapo de Viena. O fim do Reich, os últimos dias da Gestapo. Na tarde de 23 de abril de 1945, o Berlim, que tinha sido a capital do Terceiro Reich, ardia sob o fogo soviético. Heinrich Müller, chefe da Gestapo, desceu ao bunker sob a chancelaria do Reich para uma das últimas investigações da sua carreira. Hitler estava convencido de que alguém estava a passar informações aos aliados. Müller identificou o principal suspeito, o general das SS Hermann Fegelein, marido da irmã de Eva Braun e colaborador próximo de Himmler. Fegelein faltou a 6 das últimas reuniões militares no bunker. Foi localizado, detido, interrogado e confessou. Em 28 de abril, foi executado no jardim da chancelaria. Foi a última investigação formal da Gestapo. Müller foi visto pela última vez em vida a 2 de maio de 1945. Depois disso, desapareceu. Em 1963,
As autoridades da Alemanha Ocidental exumaram restos de um caixão com o seu nome num cemitério de Berlim. O exame forense revelou que o caixão continha restos de 3 indivíduos. Nenhum era Müller. O que lhe aconteceu depois continua a ser um mistério sem solução. Simon Wiesenthal estava convencido de que viveu com uma identidade falsa durante décadas, possivelmente na União Soviética ou na América do Sul. Nunca foi encontrado, nunca foi julgado. Heinrich Himmler, o arquiteto do sistema de terror, tentou negociar com os aliados pelas costas de Hitler. Quando o Führer soube, classificou a traição de um dos seus colaboradores mais próximos com uma fúria explosiva. Himmler fugiu com documentos falsos sob o nome Heinrich Hitzinger. Rapou o bigode, vestiu roupas civis, tirou os óculos e colocou um penso no olho esquerdo. Num controlo rodoviário em Bremervörde, foi capturado por tropas britânicas. Quando um médico o examinava, mordeu uma cápsula de cianeto. Morreu 5 minutos depois. O homem que tinha criado o sistema de terror nazi conseguiu escapar à justiça. Adolf Eichmann, que estava na Áustria no fim da guerra, foi brevemente detido num campo de internamento americano, mas conseguiu escapar. Em 1952 estava na Argentina sob o nome Ricardo Clement, empregado numa fábrica da Mercedes-Benz em Buenos Aires. A sua esposa e os seus filhos viajaram da Alemanha Ocidental para se juntarem a ele sem levantar suspeitas. Viveu assim até 11 de maio de 1960, quando uma equipa de 8 agentes dos serviços secretos israelitas o capturou e o levou para Israel para ser julgado. O julgamento de Eichmann em Jerusalém começou a 11 de abril de 1961 e durou vários meses. Ele era o mais alto funcionário administrativo da Gestapo a enfrentar um processo desde Nuremberg. 112 testemunhas depuseram, entre elas numerosas vítimas do Holocausto. A escritora Hannah Arendt, que acompanhou o julgamento, resumiu a perturbadora normalidade de Eichmann numa fórmula que se tornou imortal: a banalidade do mal. Eichmann não era um monstro. Era um burocrata que levava as suas sandes para o trabalho, gostava de brincar com os filhos à tarde e aguardava com entusiasmo as férias de verão em família. Admitiu ter organizado a deportação dos judeus, mas não sentia qualquer responsabilidade pessoal pelas consequências. Os meus superiores eram os verdadeiros criminosos, repetia. Em 12 de dezembro de 1961 foi considerado culpado. Em 31 de maio de 1962 foi enforcado à meia-noite. Os julgamentos de Nuremberg e o escândalo da impunidade. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg iniciou as suas sessões a 14 de novembro de 1945. Houve 403 audiências públicas presididas pelo juiz britânico Sir Geoffrey Lawrence. Entre os julgamentos incluiu-se o processo da Gestapo como organização criminosa, juntamente com as SS e o SD. Hermann Göring, criador da Gestapo prussiana, tornou-se um dos 22 principais acusados. Rudolf Merkel, advogado de defesa da Gestapo, apresentou uma argumentação sofisticada. Defendeu que a organização era fundamentalmente uma instituição estatal que seguia o direito alemão. Os seus agentes eram polícias de carreira que obedeciam a ordens. O conceito de culpa coletiva era incompatível com os princípios jurídicos alemães e também contestou os mitos. Com apenas 15.000 a 16.000 agentes, a Gestapo nunca teria conseguido vigiar todos os alemães. A maioria dos seus membros eram polícias profissionais da época de Weimar, não fanáticos nazis. Em 30 de setembro de 1946, a decisão declarou a Gestapo uma organização criminosa. Os seus agentes prenderam e interrogaram pessoas que acabaram em campos de concentração. Perseguiram sistematicamente comunistas, grupos religiosos e judeus. Maltrataram e assassinaram prisioneiros de guerra e trabalhadores estrangeiros. Muitos participaram diretamente em assassinatos em massa na União Soviética. Mas a decisão tinha uma falha que os advogados de defesa explorariam durante décadas. Apenas declarava a Gestapo criminosa a partir do início da Segunda Guerra Mundial. Isso eliminava a possibilidade de processar os agentes por crimes cometidos antes de 1939. 12 dos 22 acusados foram condenados à morte. Göring suicidou-se com cianeto a 16 de outubro de 1946,
no dia em que seria executado. Wilhelm Frick, ministro do Interior que durante anos tentou sem sucesso limitar Himmler, foi enforcado. O que se seguiu foi um escândalo histórico de proporções colossais. Os tribunais de desnazificação, os chamados Spruchkammern, funcionaram de forma caótica e extremamente indulgente. As 5 categorias de culpa iam de grandes culpados até exonerados. Com base na decisão de Nuremberg, todos os agentes da Gestapo deveriam ter sido classificados como grandes culpados. Nunca aconteceu. No estado da Renânia do Norte-Westfália, com 4 milhões de habitantes, apenas 90 antigos nazis foram incluídos nas 2 categorias superiores. O processo transformou-se numa piada sombria, o certificado Persilschein, em referência ao detergente popular que prometia lavar a roupa mais branca do que o branco. Os candidatos reuniam testemunhos de pessoas que tinham tratado bem durante os interrogatórios, e o processo policial de 12 anos simplesmente desaparecia. A maioria dos agentes da Gestapo acabou classificada como exonerada e recuperou as suas generosas pensões. Otto Diels, agente da Gestapo de Krefeld, que serviu entre 1934 e 1945, reuniu referências impressionantes de colegas e secretárias que o descreviam como um homem encantador e muito profissional. Mas 15 vítimas apresentaram outra história. Irmgard Mendling, testemunha de Jeová, descreveu as brutais agressões que Diels lhe infligiu. Karl Lummers, tipógrafo comunista, afirmou ter recebido golpes e pontapés repetidos. Joseph Ritting, detido em 1935 por distribuir panfletos comunistas, descreveu como Diels lhe bateu no rosto, o atacou com a perna de uma cadeira e lhe deu pontapés brutais enquanto estava com os pés atados, até perder a consciência. Compareceu no tribunal em cadeira de rodas. Em 27 de maio de 1949, Diels foi condenado a 2 anos e 7 meses de prisão, com desconto pelo tempo já cumprido em campos de internamento. Em 13 de junho de 1950 foi libertado. Foi classificado como exonerado e recebeu a pensão completa. Karl Löffler, antigo chefe da secção judaica da Gestapo de Colônia, responsável por organizar as deportações de judeus para os campos de extermínio, conseguiu que a sua categoria de desnazificação fosse reduzida de criminoso menor para exonerado, graças aos testemunhos de pessoas que tinha interrogado, incluindo padres, socialistas e judeus. Queixou-se de que durante o período de maior atividade criminosa, quando organizava deportações, tinha recebido o salário mais elevado e que a sua pensão deveria ser calculada com base nisso. Em 1956, o governo da Renânia do Norte-Westfália concedeu-lhe a pensão completa. Estima-se que cerca de 50% dos antigos agentes da Gestapo foram reintegrados em cargos da função pública na República Federal da Alemanha. A maioria dos oficiais superiores com formação em direito retomou a carreira como advogados privados. Em 1950, 120 mil funcionários do Estado nazi, incluindo muitos agentes da Gestapo, tinham sido reabilitados ao abrigo do artigo 131 da Lei Fundamental da República Federal. Os julgamentos mais sérios tiveram de esperar décadas. O julgamento de Auschwitz em Frankfurt, que começou a 20 de dezembro de 1963 e terminou a 19 de agosto de 1965, foi o maior processo por crimes de guerra realizado na Alemanha Ocidental. Depuseram 359 testemunhas, entre elas 248 sobreviventes de Auschwitz. Durou 183 dias. O procurador Fritz Bauer, ele próprio judeu, perseguido pela Gestapo em 1933, exilado na Dinamarca e regressado à Alemanha após a guerra, foi a força motriz do processo. Bauer descobriu que Eichmann vivia na Argentina e, ao perceber que as autoridades alemãs não agiriam, transmitiu essa informação ao Mossad israelita. O caso do oficial da Gestapo Wilhelm Boger, que desde 1942 tinha dirigido o departamento político em Auschwitz, ilustrava a natureza do terror nos campos. A senhora Braun, testemunha da acusação, descreveu as suas técnicas de tortura. Os prisioneiros eram despidos e algemados a uma barra de ferro suspensa do teto.
Um guarda empurrava-os até formarem um arco lento, enquanto Boger fazia perguntas, primeiro com calma e depois aos gritos. A cada balanço, outro guarda armado com uma barra de ferro batia nas nádegas da vítima. Enquanto o balanço continuava e os gemidos enfraqueciam, eram reanimados para que os gritos prosseguissem e os golpes não parassem, até que à frente deles ficava apenas uma massa de carne ensanguentada. A maioria morria durante a tortura. Boger foi condenado à prisão perpétua. Werner Best, o brilhante jurista que tinha sido o ideólogo da Gestapo e depois governador nazi da Dinamarca, foi condenado à morte na Dinamarca em 1948. Nunca foi executado. Foi libertado em 1951 e regressou à Alemanha Ocidental. Em 1958, um tribunal ordenou-lhe o pagamento de 70 mil marcos de multa. Nessa altura, trabalhava como consultor jurídico bem remunerado na empresa Stines. Em 1972, as autoridades alemãs suspenderam o seu processo por mau estado de saúde. Nunca foi julgado. Morreu a 23 de junho de 1989, sem nunca pagar pelos seus crimes. Otto Bovensiepen, chefe da Gestapo em Berlim, que organizou a deportação de 40 mil judeus berlinenses entre 1941 e 1943, conseguiu um emprego bem remunerado numa companhia de seguros na Alemanha Ocidental após a guerra, chegando a diretor-geral. O seu julgamento começou em dezembro de 1969. Sofreu um ataque cardíaco. Foi declarado inapto para ser julgado. O processo foi suspenso em novembro de 1971. Viveu mais 8 anos com conforto e morreu em 1979. A Gestapo também não pagou. O legado. O que foi exatamente a Gestapo? A investigação histórica das últimas décadas desmontou vários mitos em simultâneo. A Gestapo não foi a organização omnipresente e infalível que a propaganda nazi difundiu e que o imaginário popular repetiu durante décadas. Era uma organização pequena, com recursos limitados, que dependia em grande medida da denúncia dos cidadãos para funcionar. Os seus agentes, na maioria, não eram fanáticos ideológicos, mas funcionários de carreira, polícias profissionais formados antes de 1933, que se adaptaram pragmaticamente às exigências do novo regime. Mas o desmantelamento desse mito traz um risco: relativizar a responsabilidade individual e coletiva. Os casos individuais mostram que a Gestapo tratava com surpreendente indulgência os cidadãos alemães comuns que eram denunciados por infrações menores. Isso é verdade. E, ao mesmo tempo, também é verdade que essa mesma organização torturou comunistas, enviou testemunhas de Jeová para campos de concentração por recusarem renunciar à fé, organizou com minúcia burocrática a deportação de centenas de milhares de judeus para a morte e executou pessoas por ouvirem rádio estrangeira. A Gestapo era seletivamente brutal. O terror era aplicado com precisão contra grupos definidos como inimigos: comunistas, judeus, testemunhas de Jeová, resistentes ativos e com relativa moderação contra cidadãos comuns que cometiam pequenas infrações. Essa seletividade foi deliberada. Era a condição para manter a colaboração dos cidadãos bons de que precisava para vigiar os maus. O historiador Robert Gelatelli resumiu a conclusão central da sua investigação sobre os arquivos de Würzburg. Sem a colaboração ativa da população em geral, teria sido quase impossível que a Gestapo aplicasse as políticas raciais antissemitas. A questão não é apenas o que a Gestapo fez. A questão é que tipo de sociedade produz um sistema em que cidadãos denunciam vizinhos por disputas pessoais, colegas denunciam colegas por comentários na cantina, maridos denunciam esposas e esposas denunciam maridos, e um homem de 73 anos é enforcado por escrever com giz numa cabine de casa de banho. As vítimas da Gestapo não eram abstrações. Eram o pastor Paul Schneider, assassinado na enfermaria de Buchenwald com 5 injeções letais de estrofantina em julho de 1939 por se recusar a abandonar a sua paróquia. Era Walter Husemann, que escreveu ao pai no dia da sua execução em maio de 1943: "Estou a morrer como vivi, como um lutador." Era Helene Krabs, enviada grávida para Auschwitz em dezembro de 1942,
por ter acolhido durante 3 dias uma prima judia que escapou do gueto de Riga. Eram os 1.493 sacerdotes que permaneciam no campo de concentração de Dachau em 15 de março de 1945, 261 alemães, 791 polacos, 122 franceses, 64 austríacos, 38 holandeses, 34 belgas, 29 italianos. Os perpetradores também não eram abstrações. Era Heinrich Müller, que almoçava frequentemente no Adlon com Heydrich a discutir casos de espionagem. Era Werner Best, que depois da guerra trabalhou como consultor jurídico para uma grande empresa alemã. Era Karl Löffler, que recebeu durante anos a sua pensão completa pelos méritos acumulados ao organizar deportações. A questão que a história da Gestapo coloca e que não tem resposta fácil é a mesma formulada pelo poema de Martin Niemöller. Quando os sistemas são construídos sobre a normalização do terror, quando a denúncia se torna virtude cívica, quando a cumplicidade é mais confortável do que a coragem, a responsabilidade não pertence apenas aos que assinaram decretos ou administraram prisões. Pertence também a todos os que desviaram o olhar e a todos os que, com as suas pequenas decisões cotidianas, mantiveram o sistema em funcionamento. A Gestapo não caiu do céu. Cresceu de baixo.